Cristo esteja com vocês, amém? Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos aqui na casa. Canal esse, Mulheres Vencedoras, pessoas vencedoras. E você está fazendo parte desse processo de cura. Então, quando nós falamos aqui sobre superação, nós estamos falando de você. Nós estamos falando da sua pessoa, nós estamos falando do seu coração, da sua sabedoria, da sua inteligência, do seu ser, da imagem e semelhança de Deus a qual você foi criada. Nós estamos falando aqui de você, e você é alguém muito importante para Deus, amém? Fica conosco, vamos lá para mais um vídeo. A gente compreende uma coisa, que por mais que a gente convive com pessoas abusadoras, pessoas narcisistas, pessoas egoístas, pessoas que precisam de usar de engano ou de mentira para chegar em algum lugar, a gente não tem vínculo nenhum com essas pessoas. Eles fazem com que nós criamos vínculo a ela, mas nós não podemos ter vínculos com ela, porque nosso figmento vem de Cristo, vem de Deus, não tem nada a ver com a malignidade que essas pessoas carregam. Então eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração na tarde desse dia. Ninguém pode destruir você. Ninguém pode parar você. Ninguém pode te fazer desistir. Ninguém pode te dizer que você não é capaz. Ninguém pode falar que você não dá conta disso que está acontecendo com você. Ninguém, porque você não é ninguém. Você é alguém que nasceu no coração de Deus para viver uma nova história aqui na Terra. Então eu vou dizer uma coisa para você. Quando você tem um passo firme de decisão, alguém muda a sua ideia. Quando você quer uma coisa, alguém muda você de ideia. Você, estou falando para você que está me ouvindo agora. Quando você coloca uma coisa na tua cabeça, você é fácil de alguém mudar os seus pensamentos? Não. Quando a pessoa ela se relaciona com alguém que é narcisista, ela só passa pelos abusos porque ela cedeu às vontades dessa pessoa narcisista por pensar que estava agradando o outro. Mas ninguém agrada o outro antes de agradar a si mesmo. Ninguém pode doar para o outro antes de transbordar em si mesmo. Ninguém pode completar-se no outro antes de ser completo em si mesmo. Você está compreendendo agora, em nome de Jesus, quem é você? Deus escolheu você, Deus chamou você pelo nome, Deus tem uma história linda para você viver. Não tem inferno, não tem demônio, não tem maldição, não tem nada que vai impedir você de viver o que Deus tem para a sua vida. Nada, 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 nada vai impedir você de viver o que Deus tem para você. E ninguém pode destruir uma pessoa a qual foi o próprio Deus que construiu ela com base. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus é o Senhor da sua casa. Você tem uma história linda com você. E ninguém pode construir uma outra história para você viver que não seja a sua história real em Deus. Ninguém vai escrever uma história para você, vai dizer passa por aqui, que aqui é o caminho certo. Só se leva pelas mãos uma criança que se perdeu, uma criança que não sabe voltar sozinha para casa. Então, o narcisista, quando ele faz com que as suas vítimas se percam, quando ele vê elas perdidas, sem saída, ele quer ser o condutor, ele quer se apresentar como o salvador, sendo que esse salvador é falso. Eu vou te mostrar você que tem uma saída. Todas as vezes que você olhar para mim, você vai sentir menos dor do que a dor que você já está sentindo, sendo que essa dor quem causou fui eu. Mas ele não leva a pessoa ao caminho de volta, ao caminho de origem. Ele só fez com que a pessoa se perdesse dela mesma,
das vontades dela, do querer dela, do posicionamento dela, da fé dela, dos objetivos dela, da busca dela, da alegria dela, da felicidade dela, da honra dela. Tudo isso é seu. Então, durante o relacionamento com o abusador, ele só faz com que a vítima se perca de si mesma e achando que ela pode se encontrar quando ela volta o olhar dela para o narcisista. Vai doer menos, eu vou me encontrar mais. Quem sabe eu encontro um alívio para tudo isso que eu estou sentindo. Sendo que é um mentor falso, ele vai se apresentar como uma saída para a sua dor, mas na verdade o intuito dele é fazer com que essa dor se multiplique ainda mais com a presença dele, porque a presença dele só faz mal. Se a presença dele na primeira etapa não te fez bem, na segunda iria te fazer? Se a presença dele durante o tempo que você esteve com ele só te causou dano, na segunda iria te dar em dobro tudo que você perdeu? Se a presença dele só fez diminuir você como pessoa, como ser humano, como mulher, como amiga, como companheira, como mãe, na segunda vez agora ele vai querer te honrar? Isso aqui é uma palavra de reflexão para o seu coração, para o seu e para o meu coração. Não é se voltando para o narcisista que a cura vem, é se voltando para você, olhando para você, vendo o que é que você pode dar mais para você. Você vive em você, você tem uma história com você, quem sustenta a sua vida é Deus, quem te dá resistência é Deus. Então Deus está falando com você na tarde desse dia. Resiste, minha filha, resiste, 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 um pouco mais, resiste. A palavra do Senhor disse assim, ó. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A palavra não manda você confrontar, não manda você brigar, não manda você se direcionar na direção das mazelas, mas a palavra de Deus manda você resistir. Então, quando a palavra diz que nós temos que resistir àquilo que vem com malignidade, a palavra de Deus está dizendo para você, minha filha, ei, você tem resistência. O homem foi feito do barro, mas eu tirei você de um osso. Você é forte, você suporta. Eu sei que a dor ela é difícil de compreender, só quem passou por ela que sabe. Eu não posso minimizar a sua dor, porque a dor é sua. Mas a palavra que eu tenho para o seu coração na tarde desse dia é: resista a isso. Resista a isso, resista crendo, resista orando, resista buscando, resista prevalecendo, resista olhando para o alto, resista olhando para a cruz, resista olhando para Jesus. Resista caminhando, resista perdoando, resista se abraçando. Ei, não se condena, não. Porque a palavra de Deus vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você agora não vive segundo a carne, você não vive segundo as suas vontades, mas agora você está vivendo segundo o Espírito. Então a palavra de Deus está dizendo para você: resista a isso. Isso vai passar. Isso tem data e hora para acabar. Não existe furacão que dure eternamente. Não existe tristeza que vai dominar a sua mente. Não existe perturbação que vai querer permanecer no mesmo endereço. Não vai, não vai, não vai, não vai permanecer. A graça, a misericórdia, a bondade de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário te será o suficiente. O que o homem oferece para o outro é falho, vem com defeito, vem quebrado.
não preenche, não agrega, não soma, porque o ser humano ele é falho, mas o que Deus oferece é inteiro, é perfeito, é graça, porque a vontade dele é boa, é agradável. O que Deus está te oferecendo nessa tarde é um posicionamento diante de tanta dor, diante de tanta humilhação que você passou, diante de tantas palavras negativas que te falaram. Essas palavras podem até ter te ferido, mas essas palavras não tiveram o poder de te matar. Você ainda está viva, você ainda sente, você ainda busca, você ainda ora, você ainda acredita, você ainda escuta. Então você entende que você é filha de Deus. E como filha de Deus e filho de Deus, Deus está falando para você na tarde desse dia, minha filha, não se curva agora, não desista agora, não se desanime diante de tudo isso que você tenha vivido. Mas a palavra de Deus para minha e para a sua vida é resistência. Estou te dando resistência. Ninguém está vendo, mas eu estou fazendo. Ninguém te compreende, mas eu estou compreendendo. Ninguém vê a sua dor, mas eu estou sarando ela. Deus está colocando azeite nessa tua dor na tarde desse dia. Está restaurando você de dentro para fora. E está dizendo para você, nenhum abuso narcísico tem o poder de destruir você. Aleluias, 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 aleluias. Nós repreendemos toda a força do mal na tarde desse dia em nome de Jesus. Toda a hoste das trevas seja repreendida pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor venha visitar a sua casa, teus negócios, teus projetos, tua mente, teu coração, tua saúde, o teu psicológico, o teu emocional. Que Deus venha visitar todas as áreas da sua vida, te dando uma resposta imediata. Você precisa de um milagre urgente. Você precisa que o céu entre em ação por você. Então para de pedir aquilo que Deus já te deu. Para de implorar por aquilo que já foi feito. O céu está aberto na sua direção. Você só precisa se posicionar para você receber. Compreenda que Deus está falando com você na tarde desse dia. Meu filho, resista. Você é resistente. Alguém pode até ter parecido ser mais forte do que você, malignamente falando, mas essa fortaleza do inferno vai cair por terra em nome de Jesus, porque ali não tem nada de forte. Ali só entra com manipulação, com mentira, com engano. E a gente não pode deixar ser levado pelas nossas emoções, porque a palavra de Deus vai dizer que enganoso é o coração do homem e mais perverso, e quem o conhecerá? O meu coração pode me enganar, mas a palavra de Deus ela jamais me engana. A palavra de Deus ela é real, ela é perfeita e ela é agradável. O coração do homem é enganoso, tanto que quando você conhece uma pessoa, você até investe tudo nela. Mas aquele sentimento não só enganou em relação àquela outra pessoa, como também causa dor depois. Então o que Deus está dizendo, não vai pelas suas emoções. Não vai pelas suas emoções. Continua amando, continua buscando, continue buscando se acertar. Mas compreenda uma coisa, Deus te chamou como alguém resistente. Você vai resistir isso que parece ser mais forte do que você e que busca ver a sua queda e a sua destruição. Mas para vergonha do inimigo, ele vai ter que assentar para assistir a sua vitória de pé. De pé. Deus vai te colocar de pé diante dos teus adversários, diante dos teus inimigos, e vai honrar você e vai gritar o seu nome para os quatro ventos da terra ouvir que você nunca esteve só.
A graça de Deus, a misericórdia, meus irmãos, ela é muito importante na vida do ser humano. Qualquer um que se aproxima de Deus, esse recebe a graça de Deus. O homem, ele pode possuir riquezas, bens, fazenda, empresa, honra, glória, tudo, mas se ele não tiver a presença de Deus, ele é um miserável e ele termina sem nada. Então compreenda, busque a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de conexão com o Criador e compreender que a boa mão de Deus nunca esteve longe de você. Ele está todo o tempo te olhando, te fortalecendo, te agregando você. Ele está te abraçando você. Ele está fazendo você compreender que as promessas dele e a bênção dele derramada sobre a sua vida é bem maior do que qualquer abuso que você tenha sofrido. Então a palavra de Deus para você na tarde desse dia é: resista, minha filha. Resiste, meu filho, resista. Só um pouco mais. Deus está falando contigo. Só um pouquinho mais. Resista a isso. Resista. Porque você vai ver a resposta. Deus não vai te explicar como ele vai fazer, mas uma coisa eu vou te dizer, ele já está fazendo. Ele já está curando, ele já está sarando, ele já está melhorando toda a situação à sua volta. E ele está te dando essa palavra para o seu coração na tarde desse dia. Te consolando, te animando, te colocando de pé e te dizendo: você não é fraca. Você foi criada resistente, moldada e formada pelas minhas mãos. E só eu tenho a forma do seu ser, de quem você é, e só eu posso te abençoar. Você foi formada por Deus, você foi formado por Deus, e ninguém pode cocriar em cima daquilo que Deus criou. Ninguém pode tentar implantar um outro personagem fantasma em cima daquilo que é real que Deus fez. Ninguém pode fazer isso, e isso nos traz alegria de saber, meus irmãos, que nós somos originais em Deus. Amém? Deus continue te abençoando, te guardando, te dando resposta, visitando o teu celeiro, a tua casa, teus projetos, tua vida, teu sonho, sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida espiritual. Que o Senhor alcance todas as áreas da sua vida, mas você está compreendendo que toda a resistência, toda a fé, toda a busca que você tem aí dentro de você, com você, vai refletir fora de você. Porque não dá para ver por fora aquilo que carrega por dentro, mas pelo aquilo que nós carregamos por dentro é que vai refletir por fora. Então deixa a glória de Deus refletir na sua vida. Amém? Sinta-se abraçada pelo Espírito Santo na tarde desse dia. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.